Romilda dos Santos Maiolino. Nasci em Ponta Porã no dia 5 de maio de 1930. Meu pai é Floriano dos Santos e a minha mãe, Helena Molari dos Santos. Tem irmãos que eu não conheci. A minha mãe foi casada 2 vezes, ela teve 17 filhos. E no segundo casamento, que é com meu pai, 8, eu sou a mais velha, teve 8 filhos. Mas que fomos criados, conseguiu criar todos, 11 filhos. Nós éramos uma família, assim, muito pobre mesmo, trabalhava com muita dificuldade, então meus pais criaram a gente com muita dificuldade mesmo. A dificuldade era tanta que eu, para ir na escola, sempre eu ia com um pano amarrado no pé, como se estivesse doente, que era para primeiro gastar um sapato, depois gastar outro. Então, a gente foi criada assim, todos os dias era só sopa à noite. Durante no almoço era melhor, mas à noite era só sopa. Então, comprava aquele osso assim, que era mais barato, então fazia a sopa e a gente engrossava com farinha. Então, no café era só falava galheta, né? Então era uma pequenininha para cada uma. Então nós passamos muita dificuldade mesmo. Mas eu tinha sempre em mente crescer e ajudar os meus. Eu queria ser professora, mas isso não cheguei a nunca. Mas eu pensava sempre em crescer e fazer todos os meus irmãos estudar, que é de mim para baixo, que já tinha. Então, sempre eu queria. E isso eu alcancei. Eu consegui encaminhar todos os meus 8 irmãos. Não tinha nada para a gente, né? Nada sobrar para a gente. Não tinha festa, não tinha aniversário, não tinha nada. Sempre só trabalhar. Então, eu vendia as coisas na rua, que minha mãe fazia doce, biscoito. Meu pai trabalhava no matadouro e trazia essa dobradinha, que falava mocotó, essas coisas. Ele limpava e eu saía vender isso também. Vendia pastel, tudo que minha mãe fazia eu saía vender. Uma vez teve uma coisa muito interessante, eu não vendia, estava cheio de pastel, a cesta, né? E eu falei, oh, meu Deus do céu, mas eu preciso vender. A mamãe vai ficar muito triste se eu voltar com toda essa cesta. Aí eu cheguei numa casa e bati palma. E a dona falou, cuidado! Aí um cachorro pulou por cima do portão, em cima de mim. E a dona me acudiu. E o pastel foi todo para o chão. Aí ela falou, não, minha filha, não é nada, não. Aí ela me pagou todo aquele pastel e mais um pouco, ainda me deu um sapato, roupa, tudo que ela ficou com muito. Mas foi uma beleza esse acontecimento. Nunca mais me esqueci disso. Nunca mais esqueci. Eu estudei no Joaquim Murtinho, né? E depois no Oswaldo Cruz. Então, naquele tempo falava, primeiro ano ginasial, né? Hoje é outro método, né? Tem outros. Mas falava primeiro ano ginasial. Fazia admissão, depois passei. Só chegou aí. Nunca mais pude estudar. E depois eu fui para São Paulo, porque eu queria muito. Eu queria sair, eu queria levar os meus irmãos daqui. 1949, né? E aí eu fui para lá, falei para minha mãe. Minha mãe essa era muito severa, que eram 6 meninas, né? Então, ela era muito severa com a gente, cuidava muito da gente. Mas tinha uma madrinha, a gente falava madrinha velha. E o costume daquele tempo, por exemplo, a mamãe batizou todos os filhos da madrinha, e a mamãe todos, em casa. Depois na igreja, mas tinha isso aí. Então, a palavra da minha madrinha para minha mãe era tudo. E eu falei, madrinha, a senhora vai para Campinas? Me leva para Campinas com a senhora e tal, porque eu estou assim muito cansada. Eu tinha 15 anos, 19 anos. Aí ela falou, tá, vou falar com sua mãe, mas
você vai direitinho, você não está com outra intenção? Eu falei, de jeito nenhum, madrinha, não tenho intenção nenhuma. Mas era outra, muita outra. Quando chegou em Campinas, eu falei, bom, madrinha, agora a senhora já me trouxe até aqui, eu vou para São Paulo. Ela falou, pelo amor de Deus. Eu falei, não, mudou minha vida, eu vou para São Paulo, porque eu queria mesmo ir para São Paulo. Minha madrinha quase morreu, mas eu estava pouco importante se ela ia morrer ou não, porque eu toda a vida fui, assim, muito determinada e era bastante desequilibrada, né? Quer dizer, coisas que não podia fazer, eu fazia e pronto, e não tinha medo de errar, não tinha medo de nada. Eu nunca tive medo. Aí eu tinha uma amiga em São Paulo, que ela trabalhava na Casa Cir, e eu cheguei em São Paulo, bati eu tinha endereço, bati na pensão, na porta, na pensão. Quando ela me viu, tal, me abraçou e falou, eu vim morar aqui. Ela falou, como? Você não me avisou. Eu falei, não tem importância que eu não avisei. Aí, entrei naquele dia, eu fiz a refeição lá e dormi lá. Aí, no outro dia, ela falou assim, olha, mas você não pode ficar aqui porque você tem dinheiro para pagar? Eu falei, não. E como é que você vai ficar? Eu vou pagar? Falei, também não. Falei, como é que vai ser? Falei, pode deixar que eu dou um jeito. Eu tinha chegado em São Paulo, era na Avenida Angélica. Aí eu falei, pode deixar, amanhã eu dou um jeito. Aí eu fiz uma prece para Jesus e tal. Saí, falei, vou procurar um emprego. Preciso de emprego, preciso de empregada. Aí eu cheguei num prédio. Falei, o senhor não sabe se aqui alguma pessoa precisa de emprego? Empregada? Aí ela falou, tem uma senhora aqui que está precisando, a patroa dela, a empregada dela, viajou e ela está precisando por um mês, eu sei disso. Aí foi uma coisa, eu não sabia andar de elevador. Aí eu entrei e saí. Eu não sabia sair. Eu ia e voltava, até que entrou uma pessoa que ela tinha ido no apartamento e voltou. Falou, você quer descer em algum lugar? Eu falei, eu quero descer no apartamento 11. Aí desci, falei com a dona que eu tinha chegado, contei a história. Ela falou, eu preciso. Aí falou, então o quarto da minha empregada, um quarto chiquérrimo. Um apartamento que era uma beleza, Avenida Angélica. Fiquei empregada maravilhosamente. Voltei, isso já era meio-dia. Voltei e falei para minha amiga, já não preciso mais, fico muito agradecida. Eu já estou empregada. Falei, o quê? Eu já estou empregada. Fui lá, fazia tudo. E depois escrevi para a mamãe que eu estava empregada e tal, que eu não ia voltar mais, que eu ia trabalhar. Ia mandar todo o dinheiro para ela não se preocupar, que eu queria ajudá-la. Imagina só, ficar desesperada. Aí ela falou assim, mas para você, depois de um mês você tem que sair daqui. Falei, mas depois de um mês eu já tenho emprego. Mas quem? Falei, não sei, eu não sei, eu vou ter emprego. Falou, mas você tem que ter documento. Você tem, filho? Não tenho. Onde que tira? Assim. Tá bom, vou lá. Então, tal dia a senhora me dispensa de manhã. Aí eu tinha um dinheirinho. Aí eu comprei bastante pera, uva, maçã, um pacotão. E a fila estava bem grande mesmo, né? Mas eu cheguei na primeira pessoa, bem na porta, e fiquei dando uma João sem braço ali, fiquei conversando ali com a pessoa. E foi dando pera, uva, maçã, tudo que eu tinha, fui. Quando abriu, isso era 6h30, mais ou menos, da manhã. Quando abriu, falou, fica aqui. Eu fui a primeira. E tirei documento. Cheguei lá para minha patroa, que é o documento. Mas como você fez? Eu tapeei lá, eu dei bastante comida, eles comeram, eu estava com fome, às vezes comeram, mas que eu tirei. Então, era assim, determinada. Daí, um mês, eu estava empregada em São Paulo, na Associação de Funcionários Públicos. Ela falou, então você arruma o primeiro emprego, você tem que sair daqui. Tá bom. Aí, quando eu fui trabalhar na Associação de Funcionários Públicos, tinha uma moça muito boa. Eu contei a minha história para ela, falei, não tem onde ficar. Falou, tem sim. Eu moro com as feiras palotinas.
e lá tem uma vaga. E é bem baratinho, porque era no porão, debaixo do cano de esgoto. Só tem essa vaga e ninguém quer. Falei, mas eu quero. Aí eu já voltei no outro dia, empregada e já morando com as freiras. Ali começou a minha vida em São Paulo. Então, lá foi um período bem diferente, porque eu tinha objetivo. Levar, porque nessa época já os meus pais se desentenderam e só tinha mamãe e nós todos. Por isso eu fui para São Paulo, que na minha cabeça eu ia tirar todos de Campo Grande. Então lá o meu primeiro objetivo foi, depois que eu já estava morando com as freiras, tudo, então seria levar os meus irmãos. E conseguir levar todos. Inclusive, depois levei o papai, fiz a reconciliação com minha mãe, fiz tudo por eles. E encaminhei todos estudaram em colégio bom. Depois da associação, que eu trabalhei na associação, eu fui trabalhar no Hospital São Paulo. Então, eu trabalhava com o doutor Zerbino. Então, trabalhava ali com ele, mas eu trabalhava no banco de sangue. E aí eu tinha um compromisso. Eu gostei de um moço aqui, foi assim, da primeira vista. Depois de nós casados, eu falei assim, olha, lembra quando eu te vi a primeira vez? Já aqui em Campo Grande, de volta aqui em Campo Grande. Não, antes de ir. Antes de ir. Da sua cabeça, da sua testa, saiu um foco azul. Uma coisa azul, ela veio e entrou aqui na minha cabeça. Isso depois de casado. Falou assim, engraçado. E saiu da sua e entrou na minha. Então, nós éramos, depois, soube pelo Espiritismo, que nós, 5 reencarnação, a mesma pessoa. Então, a gente se encontrou. Só que ele era desquitado. Aí foi mais uma coisa. Eu falei assim, eu não quero viver assim, só com desquitada, que não existia divórcio. Aí que eu resolvi ir para São Paulo, para ficar longe dele e para levar a minha família. Essa foi a decisão. Mas depois que eu acomodei minha família todinha lá, aí ele era do Correio. Então, ele foi para São Paulo, aí fomos tratar da nossa vida. Bom, aí completei a minha família toda, tudo que eu tinha que fazer, eu fiz. Aí eu vim para cá. Depois casei em São Paulo. 53, 52. Fui para Bauru. E lá eu tive meus 3 filhos. Quando chegou aqui foi outro período. Porque aí começou a minha vida espiritual. Mudou. Ele era espírita. E aí eu falei, a única proposta é que nós vamos casar na igreja. Eu falei, só isso? Só isso. E aí casamos na igreja, tudo como eu queria. Mas ele era uma pessoa, assim, de muito equilíbrio. Ele tinha 12 anos mais velho que eu. Então, uma pessoa sensato, equilibrado. Meu marido era uma pessoa diferente mesmo. E aí eu falei, nunca você me fala de espiritismo. Isso é problema seu, meu problema é católico. Mas quando o Silvio tinha 1 ano, um dia, eu escutava ele falar para as pessoas do seu Caetano Aiello, em Bauru. E eu achava interessante seu Caetano Aiello, as pregações dele. Mas eu tinha uma dúvida do catolicismo, que era o céu e o inferno. Então, quando a gente fazia evangelização, quando eu era evangelizada pela dona Ângela Jordão, eles mostravam os quadros, muito feio. E aí a gente ia para dentro de tacho, de aquelas figuras de óleo, e aquelas figuras horrendas, com chifre e tudo, com garfos, enfiava a gente naquele tacho quente. E aí eu falava assim, nossa, gritando. Aí nasceu a dúvida.
Aí eu falava assim, pois é, a minha mãe, ela castiga muito a gente. Mas a minha mãe não é capaz de me jogar num tacho quente. E como é que Deus é? Me cuidava tudo. E como é que Deus me jogava num tacho? Então, aquilo. Então, eu ficava entre inferno. Aí eu perguntava para a dona Ângela, para os padres, quando eu morrer, para onde eu vou? Você vai para o céu. Para o céu? E o que eu vou ficar fazendo no céu? Falou assim, você vai ficar cantando que você é anjo. Falei, cantando? Ah, pronto, já me dava uma canseira de ficar, vou ficar sempre cantando, cantando, cantando. Ah, eu não acreditava que ele ia ficar cantando. Não era verdade para mim, não. E fiquei. E eu perguntava para um padre, perguntava para outro, ninguém me respondia. E lá em Bauru, eu ouvindo meu marido falar do seu Caetano Aiello, um dia eu falei para o meu marido assim, hoje eu vou no centro. Falei, o quê? Hoje eu vou no centro e não precisa ir atrás de mim. E o meu filho, Silvio, tinha 1 ano, né? Não precisa vir atrás de mim, não. Eu vou no centro. Ele ficou assim, falou, tá bom. Quando eu cheguei no centro, era o seu Caetano Aiello. Aí veio o seu Caetano e falando o que era o céu, o que era o inferno, né? Como pelas obras a gente construi um céu, que é uma situação dentro da gente, o inferno também, mas a misericórdia divina, que quando a gente vai melhorando, a gente vai saindo desse inferno, porque é o sofrimento que a gente constrói aqui, se morre, se desencarna, está nesse estado de sofrimento, a gente vai sofrer lá, mas a misericórdia que a gente sai. Então, falou tudo aquilo, eu falei, meu Deus, isto aqui é a verdade. Depois tinha os trabalhos práticos. Aí veio os trabalhos práticos e veio um espírito que ele gritava, ele tinha se enforcado. Ele falou, estou pendurado aqui. E gritava. Eu falei, e agora? Aí veio a mãe dele e levou tudo, era o seu Henrique Salgado, que era o doutrinador. E levou, e eu achei maravilhoso levar. Falei, tá. Até agora me enganaram, agora ninguém vai me enganar mais. Aí eu cheguei em casa e falei para o meu marido, sabe, agora você é espírita. Falou, o quê? Falei, agora você é espírita. E falei, tem bastante papel carbono aí? Ué, tem. Aí eu já fiz assim com bastante cópias. E escrevi para minhas irmãs, para minha mãe, escrevi para todo mundo, para Ângela Jordano, escrevi para todo mundo que eu ia ser espírita. Então, foi um baque aquilo, né? Então, aí eu comecei, naquela semana, no centro... deixa eu lembrar... 3 vezes por semana. E até hoje, 56 anos, 3 vezes por semana. Aí comecei lá em Bauru, que fiz assim. Mas quando nós viemos para Campo Grande, aqui é que eu vim começar o espiritismo mesmo. Sempre gostei de estudar, sempre comecei a fazer cursinhos, essas coisas do espiritismo me interessa muito. Aí eu comecei aqui, e minha vida toda foi num centro só, Humildade, Amor e Luz. Campo Grande. Nós chegamos aqui, parece que meu marido já era aposentado e a mãe muito doente, e então os 2 irmãos Nerone, Maiolino e João Maiolino falou, você tem que vir para cá para ajudar a cuidar da mamãe. E por isso nós viemos para cá. E lá em São Paulo, lá em Bauru, a gente tinha uma vida muito ativa, assim, no centro. Mas não tão produtiva, né? Aí, quando nós chegamos aqui, começamos a procurar um centro. Não existia centro, só existia 2 centros. O Discípulo de Jesus e o Castro Alves, só. E daí nós fomos no Discípulo e o meu marido,
ele tinha um protetor, ele era médico, mas ele gostava de usar o nome dele de quando ele era preto velho, mas ele era médico, pai Joaquim. E no discípulo, vocês não podem trabalhar aqui, porque aqui não se trabalha com preto velho. Então, você não pode trabalhar aqui. Aí meu marido falou, então, não vou trabalhar aqui. Aí começamos, eu conheci uma senhora que filho dela ficou muito inteligente, ele ficou louco dentro da academia negra. São Paulo, Rio, né? Sei lá. Aí ela falou, aí eu trouxe para cá, porque aqui tem uma senhora, Dona Ida, e a Dona Ida está tratando dele e ele está bonzinho. Falei, é? Então tem algum centro? Ela falou, não, não é centro, é grupo. Aí nós fomos, eu e meu marido, fomos atrás desse centro. Chegamos, não, eles brigaram e agora ela trabalha numa máquina de arroz, deram um cantinho lá e ela não está. Falou, mas não, nós queremos ir com a Dona Ida. Chegamos nesse centro, não era esse que eu queria a Dona Ida, que eu fui indicada para a Dona Ida. Fomos na outra vez, não era dia. Aí ele falou assim, vamos no Humildade, vamos lá no centrinho. Então vamos. Que era Humildade Amor e Luz. Aí chegamos lá, aí tinha uma senhora, Dona Maria Rezende. Ela trabalhava com preto velho, falou assim, nossa, o meu mentor disse o seguinte, que ia chegar um casal aqui e que ia ajudar, porque o centro estava em briga, estava em guerra mesmo. E a Dona Ida tinha separado e ficou o pessoal da Humildade. Ficamos ali, falou, vem um casal que vai ajudar esse centro e muito. Então, a gente trazia muita teoria, né? Trabalhava lá, mas era muita teoria. Mas sempre muito estudo. Aí, naquele dia mesmo, eu falei, mas aqui tem evangelização, que a evangelização de Bauru era uma coisa fantástica, né? E meus filhos evangelizavam certinho, levava certinho, eu achava muito importante. Porque, fazendo um parente aqui, quando nasceu o André, que é o caçula, eu trabalhava com o seu Paiva, em Bauru, eu tomava conta de um asilo. Então, eu tinha 150 crianças, velhos, e 30 loucos. E eu trabalhava com todos. E depois teve um problema lá e tal, e um grupo foi em casa e falou, olha, por ordem da espiritualidade, é para fazer um trabalho de uma limpeza aqui na tua casa, você está precisando. E nesse dia, aí um espírito falou assim, que eu tivesse muito, muito cuidado com a parte religiosa dos meus filhos, porque um trouxe um problema muito sério. Então, eu tinha aquele cuidado com a evangelização. E realmente tem problema muito sério com a família. Bom, aí ficamos lá na Humildade. Aí eu falei, mas vocês têm evangelização de adulto, evangelização de criança, vocês têm estudo aqui programado? Não tem nada disso. Falei, mas isso no primeiro dia. Então, tem que criar isso aqui, porque a evangelização da criança é coisa muito importante, de adulto também, o estudo também. Espírito é a última coisa que vocês devem mexer, é com o espírito. Vocês têm que ter um preparo primeiro. Falou, mas aqui só tem trabalhos. E ler um pouquinho o evangelho. Aí meu marido falou assim, tá bom, então vamos organizar, daqui para frente vamos organizar o centro? Vamos. Era uma casinha de tábua na Pernambuco, pequenininha. Aí fomos organizando trabalho, criei evangelização muito tempo debaixo da árvore.
A dona Angelina fazia bolinho, eu também levava e dava para aquelas crianças. E fui arrebanhando as crianças dos frequentadores, tinha bastante frequentador, mas por causa dos espíritos, por causa das comunicações. Então, fui criando debaixo da árvore. Ali eu criei a terceira evangelização de Campo Grande, que a primeira era o discípulo, o segundo era o Castro Alves, mas fechado. Fechado. Aí falei assim, tá bom, mas aqui... E foi criando os trabalhos assim no centro. Falei, primeira coisa, tem duas coisas muito importantes para fazer aqui. Primeiro, é que nós não temos material para evangelizar. Isso tem que ter métodos. Tem que ter. Então, mas isso eu vou ver como é que vai fazer. Então, essa é a primeira coisa. E segunda coisa, nós temos que ter a sede própria. Essa casinha aqui da dona Angelina, isso aqui é herança, quando ela morrer, herança. Então, nós temos que ter a sede própria. Ai, não, tem uma pessoa que tem um terreno, e ficou naquela lenga. Tem, mas não tem nada. Aí um dia eu falei assim, pera, chega de falar que tem, não chega a nada. Me dá um lápis e um papel aí, gente, cadê? Falei, quem é que tem alguma coisa para dar aí? E tinha muitos fazendeiros lá, né? Quem tem alguma coisa para dar? O que o senhor pode dar? O senhor é fazendeiro, o que o senhor pode dar aí? Falei, eu dou uma bezerra. Naquele dia eu ganhei uma vaca e 3 bezerras. E fizemos o primeiro churrasco para a sede própria. Aí daí tinha uma pessoa que tinha um terreno, meu amigo Ivódio. Nós fomos criados juntos. Aí o Ivódio, eu tenho um terreno assim, que eu quero doar. E sempre que eu vou nesse terreno, Romilda, eu fico sentada ali, e eu vejo muitas crianças, eu vejo doente, eu vejo muita gente ali. Eu vejo na minha tela mental, eu vejo. E eu falei, então você vai dar esse terreno nós estamos precisando para fazer um centro. Pois não, e passou o terreno. Aí, então eu fiz a primeira promoção e fizemos a primeira casinha nesse terreno. E daí saímos de lá. Aí eu falei, a segunda coisa que eu preciso fazer eu tenho que fazer um curso. Eu tenho que ter material para evangelização. Fui para São Paulo, arrumei umas pessoas, fomos para São Paulo, na Casa Transitória. Fizemos um curso de 10 dias. E de lá eu trouxe um pouco de material. Trouxe uma apostila fantástica. E lá mesmo eu fiquei sabendo da Casa Fabiano de Cristo, no Rio. Aí escrevi para lá e daí eu recebia material completo para a evangelização. E todos os centros que foi criando aqui, eu fui arrumando material vindo da Casa Fabiano de Cristo. Então, eu equipei tudo. Então, chegando aí no Humildade, Amor e Luz, já na sede, conseguimos fazer a sede e tudo. E aí fiquei trabalhando. Aí tinha assistência social. Tudo eu falo, tem que ter estudo, assistência social, criança, adulto, tem... Centro Espírita é isso aí. Centro Espírita não é com comunicação de espírito. Centro Espírita é muito diferente do que vocês pensam. É uma acolhida para nós aprendermos as coisas espirituais. Que eu me lembro agora, são algumas, já surgiu muito, mas as que estão atuantes agora, então, do Humildade veio Anchieta com a Dona Ida. Do Anchieta veio André Luiz com a Dona Maria. Da Dona Maria veio Ana Neres, que saiu de lá. Ana Neres. Do Ana Neres saiu o Missionário da Luz. E do Missionário da Luz agora surgiu para mim o maior, que é o Amizade com o Wagner, que tem a ONG na África, né? Na África. Tem outros centros que saíram dali, todas as pessoas que vieram dali foram fazendo outro, né? Mas esse, para mim, são todos ativos agora.
E eu conheço todos esses centros aqui, me dou com todo mundo, porque as promoções de todos os centros eu quem fazia e fui ensinando. Hoje não precisa mais de mim, todos sabem caminhar, mas eu que ensinei todos. E tem a Feira do Livro, que eu sou da primeira Feira do Livro. Então, essa feira surgiu assim. A Maria Garcia ficou sabendo, parece que em Matozinho ia ter uma Feira do Livro. E ela falou para o Santana, você deveria ir ver isso daí, para nós termos uma Feira do Livro aqui em Campo Grande. Aí, à noite, ela falou isso de dia. À noite, nós tivemos uma reunião no Pedro de Alcântara. Estava o seu Sanche, estava o Santana, numa casinha de tábua. Não era esse centro, era uma casinha de tábua caindo ali. E aí o Santana falou assim, olha, eu estive com a Maria Garcia, ela falou da Feira do Livro e tal. Aí todo mundo falou, mas então você deve ir. Aí foi ele e o seu Francisco Santana, Francisco Arruda, já foram para ver essa Feira do Livro e trouxe para cá. E quando foi feito a primeira, foi na rua Barão do Rio Branco, existia ali um quartinho de vidro no meio da rua. O senhor lembra disso? Ali foi a primeira feira. Eu fui a primeira pessoa que comecei a trabalhar na Feira do Livro. Hoje parece que tem 28 anos, 27, 28. Eu sou de todas as feiras. A família Sanche foi justamente no Humildade, Amor e Luz com a Maria. Com a Maria, que ela levou para lá, tinha a Cidade Espírita Campo Grandense, que funcionava no centro Discípulo de Jesus. E daí elas foram para lá, e aí eu comecei toda essa família. E quando nós saímos do Humildade, nós fomos para o Anchieta, foi por causa dessa pessoa, pessoa de muito conhecimento da doutrina, mas resolveu, foi para a Bahia e fez cabeça, que eles falam, com a mãe menininha, tempo que ela era viva. E quando ele voltou, ele queria implantar no Humildade, Amor e Luz método de Umbanda. E nesse tempo, meu marido já tinha morrido e eu era vice-presidente do centro. Aí eu falei, com todo o respeito da sua decisão, tudo bem, mas você vai criar um centro para você, se é que você quer fundar Umbanda. Aqui não. E nós respeitamos a Umbanda, terreiro, tudo nós respeitamos, porque é da lei de Deus respeitar, mas cada um dentro do que é. Aí ele falou assim, só que você não vai ficar aqui muito tempo. Falei assim, eu vou ficar o tempo que Deus permitir, fulano, tá? E não fiquei mesmo. Ele olhava assim para mim e sorria. Não fiquei mesmo. Aí nós fomos para Anchieta. E eles ficaram lidando com essa pessoa lá, porque queriam implantar Umbanda. Aí nós fomos para o Anchieta. E do Anchieta passei para o Caminheiros de Jesus, que é atrás do Pécora. Mas o apelido, existia uma figueira muito grande, e o centro era fechado, a figueira era dentro do centro. Então, falava o centro da figueira, mas ele sempre chamou Caminheiros de Jesus. Então, ali nós já estamos há mais de 20 anos. Ali tenho um departamento que é de assistência aos doentes, de cama, hospital, CTI. Nesse departamento eu estou há 18 anos. Então, a gente faz esse atendimento aos doentes. Como eu faço estudo no Discípulo de Jesus, tenho o meu professor que ele precisava de gente para atender os doentes dele. Humildade é quinta-feira. Aí eu saio. Na segunda, também atender doente. A gente atende clínica, atende CTI. Nós temos livre acesso. Se bem que agora os médicos estão aceitando, né, a oração. Então, chegou o grupo da oração, eles falam. E a gente tem livre acesso.
Então, esses 2 dias é para atendimento aos doentes. Aí, lá no centro, 2 vezes por semana, eu dou passe. Trabalho na Pechincha. E eu faço pinturas e eu dou as coisas que eu pinto, eu dou para eles terminam e vendem no bazar. Então, é um trabalho que eu tenho lá. Então, eu trabalho na passe, trabalho na pintura, trabalho a Feira do Livro, não, a Feira da Pechincha, trabalho na Feira da Pechincha e vou no centro a ajudar a arrumar. Então, esse é o trabalho que eu tenho lá dentro do centro, seriamente. Mas aí tem uma casa, a senhora é espírita, mas é ecumênico. Nós trabalhamos para fazer crochê. Então, a gente faz 600, 700, 800 peças de mantas, cobertor, tudo, e distribui para as assistências no inverno. Trabalho no verão, trabalho no inverno. Então, independente disso, eu sou da ACC, a ACC tem 15 anos, eu tenho 14 lá dentro. Então, eu permaneço muito onde eu começo, eu permaneço muito. Nesse crochê, lá faz 5 anos que eu estou lá. E, na verdade, eu saio por semana, para minhas atividade toda, eu saio 8 vezes por semana. Então, eles falam, Romilda, é difícil pegar em casa. Não, você precisa saber o horário que eu estou, mas eu sempre estou em casa. Eu saio 8 vezes por semana. Olha, olhando assim com o olho cristão, eu acho que está uma maravilha. Muita evangelização. Você vai nos centros por aí, então, o que tem de estudo, e todos têm evangelização de adulto e de criança. E os centros trabalhando a benefício. Então, porque assim, cada centro ele tem uma determinada tarefa. Por exemplo, o Emmanuel, ali é 2.000 pessoas, mas ali é só mais, tem evangelho, tudo, mas ali mais é curas, é curas. Então, ali é uma coisa fabulosa a cura dali. Então, eu tenho um neto drogado e dos 9 anos aos 30, vai fazer 30. Então, eu permaneço ali porque é trabalho especial para ajudá-lo, né? Então, eu conheço vários centros, muitos centros conheço, e o trabalho de cada um. Então, cada um faz trabalhos lindos, maravilhosos, que isso está ajudando muito a cidade. O espiritismo, na verdade, é a reforma, né, de cada um. Você pode falar em qualquer religião, pode falar no espiritismo, você pode ter grandes conhecimentos, mas se ele não atingir o teu eu, o reconhecimento, a tua identidade, quem é você, de onde você veio, para onde você vai, por que é a identidade. Então, enquanto você não reconhecer isso aí, você só está no espiritismo, mas o espiritismo não está em você. Ele começa, e para o espiritismo começar na gente, ele leva muito tempo. Que a gente tem que reconhecer que nós somos almas que voltamos compromissadas com as leis. Porque eu fui muito envolvida espiritualmente, muito, que eu já fiquei sabendo que eu vim tão profundo que eu fiquei sabendo que eu fui petonisa. Depois disso eu fui de candomblé, de terreiro, de quimbanda, de umbanda e tive a orientação do cacique Tupinambá de umbanda, falou, você passou por tudo isso, agora, minha filha, você é do kardecismo. Do kardecismo você não conhece nada, mas todo o teu merecimento está na umbanda. E todas as graças que você tiver de receber, que são muitas, isso o Silvio tinha 5 anos, você vai receber pela umbanda, ou aqui ou ali pela umbanda. Então, o Emmanuel é umbanda ali, né? Então, eu recebo graças muito grandes sempre pela umbanda. Falou, mas nunca você aceite de ninguém que você deve ir para
para Umbanda, o terreiro, isso aqui. Não. Aí ele fez assim, nome de Zambi Maior, Cacique Tupinambá, traz o recado. Você agora é de kardecismo. Ali que você vai estudar. Ali você vai fazer a tua transformação. Então, eu fiquei... Muita gente já falou, não, você é de Umbanda. Não sou de Umbanda, coisa nenhuma. Agora eu sou kardecismo, aqui que eu estou aprendendo. A minha mensagem seria assim, para todos, para a cidade toda. Que as pessoas soubessem agradecer a Deus, que Deus, todas as religiões falem, e mesmo aquela que não fala. Agradecer a Deus pela vida, pela paz, pela saúde, pela harmonia. E para os espíritas, que cada um tenha o melhor aproveitamento do conhecimento que a doutrina espírita traz. Assim como eu tive o melhor, eu quero que todos tenham o melhor. E a doutrina espírita aqui, para mim, está muito boa, muito maravilhosa. Obrigada.